Sério o assunto agora, viu? O regime de bens é o que regulamenta as relações patrimoniais. Ele traz impactos durante o relacionamento ou depois de uma separação, né? Como é na hora do casamento, não é meu bem, né? Tem um trocadilho com isso, né? Eu vou lembrar aqui direitinho para passar. É meus bens, exatamente. Na hora que está casando é meu bem. Na hora que está separando, meus bens. Patriota Júnior está de volta com as informações. Então, Patriota, quais são os tipos de regime de bens existentes? E o que é que deve ser observado, né? Porque no início do relacionamento está todo mundo apaixonado, quer ficar junto para o resto da vida, mas é preciso pensar direitinho, né? É verdade, viu, Renata? É preciso pensar direitinho. Para muitos casais, isso ainda é um tabu, porque fica pensando no que o outro vai pensar a respeito do assunto, às vezes não conversam, mas é importante, né, ter um planejamento nesse sentido também. Nós vamos conversar aqui sobre o assunto com a doutora Marcela Souto Maior, que é advogada, especialista em direito de família e digital. Doutora, bom dia, bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Quais são os principais tipos de regime de bens, os mais procurados, quais seriam? Bom dia a todos da Rádio Cidade. Bom dia, Renata, obrigada pelo convite. Bem, nós temos vários tipos de regime de bens, mas os mais procurados é comunhão universal de bens, que está cada vez mais em desuso, a comunhão parcial de bens, que hoje é o regime legal, ou seja, se você não escolher nenhum regime, você casará com comunhão parcial de bens, e a separação total de bens, que está ganhando cada vez mais lugar no direito. Como seria essa última aí, doutora? A separação total de bens, os bens não se comunicam. Então, tudo que for comprado pelos cônjuges vai ficar, o que estiver no nome de cada um, vai ficar para cada um, tá? Então, não entra bens herdados, bens comprados antes, depois, durante a união, não se comunicam os bens. E para fazer o casamento com comunhão, com separação total de bens, é necessário um pacto antinupcial, que é justamente o planejamento matrimonial que você estava falando. No namoro, a pessoa já pode, construir algum contrato nesse sentido? Existe essa possibilidade no namoro? Sim, inclusive está cada vez maior a procura do contrato de namoro, onde já é previsto várias cláusulas de regime, de tudo, de planejamento matrimonial, se é só namoro, se vai virar união estável, se não vai, já há o contrato de namoro, que inclusive é muito procurado aqui no escritório, viu? Entra na história aí do pacto antinupcial, né? O que seria? O pacto antinupcial já é diferente do contrato de namoro, já é prevendo como será o matrimônio. E esse pacto ele vai traçar todas as regras do casamento, inclusive questão de infidelidade, que é por isso que está sendo bem procurado. Aí quer dizer que alguns casais, na hora de formular o contrato, podem colocar uma cláusula lá ligada à traição, né? Como é que seria isso? Isso, exatamente. É uma das maiores procuras do pacto antinupcial. Além do planejamento matrimonial, é claro, prevê a questão da infidelidade. E são multas altíssimas, viu? Questão de valores altíssimos para quem infringir a regra da fidelidade. Com relação à comunhão universal de bens, doutor, explica pra gente como é também. A comunhão universal de bens era ela valia muito antigamente, tá? Hoje em dia está em desuso, como eu disse, mas a comunhão universal de bens misturava todo o patrimônio. Então, o que era doado, o que era comprado, durante a união, antes da união, herança, tudo se comunicava. Então, casou, misturava todo o patrimônio daquelas duas pessoas e na hora da separação dividia por dois tudo. Por isso que ela está em desuso. A gente falou aí dessa questão do contrato, né, da possibilidade de traição. O adultério hoje dá muita dor de cabeça. É considerado crime ainda ou não? Não, o adultério deixou de ser crime faz mais ou menos 15 anos que deixou de ser crime. Era o artigo 240 do Código Penal e deixou de ser crime. Mas a traição custa caro no âmbito civil, viu? Deixou de ser crime, mas é um ilícito civil que pode chegar a indenizações altíssimas. Esse assunto ainda é um tabu, como eu falei no início, entre os casais, né? Infelizmente, quando as pessoas vão casar, cada vez menos, viu? Porque, como eu disse, cada vez está aumentando a procura para fazer pactos antinupciais, contratos de namoro, regime de separação total de bens. Mas o casal, às vezes, fica com vergonha de dizer assim, meu Deus, o que é que ele vai pensar se eu for procurar um advogado para fazer um pacto antinupcial, botar a cláusula de infidelidade? Mas veja, é melhor planejar, porque o casamento não passa de um contrato. Então é bom que tenha as regras, inclusive no caso de descumprimento, né? É isso, né? Renata, tem uma pergunta no estúdio? Eu acompanho Marcela nas redes sociais, né? Ela estava falando sobre essa história de traição, que não é crime,
mas cabe indenização, né? E de vez em quando a gente vai vendo isso na internet. Quais são os casos que cabem indenização, por exemplo, se a pessoa for traída? Renata citou aí o exemplo da traição. Quais os casos onde cabe a indenização, doutora? Veja, se o pacto antinupcial prevê uma indenização, um exemplo, de R$100 mil em caso de descumprimento de infidelidade, essa cláusula já vai ser executada e o outro vai ter que pagar R$100 mil. Quando não tem a cláusula, quando não tem um pacto e houve a traição, o cônjuge traído ele pode procurar a justiça e pedir uma indenização por danos morais. Patriota. E aí vai depender do vexame que ele passou, né? Vai depender se foi uma traição que foi divulgada na internet, se foi uma traição de uma pessoa que estava para casar e foi traída, se era um casamento de muitos anos, um empresário teve uma repercussão enorme. Então, assim, tudo vai depender do vexame e da honra que foi atingido do cônjuge traído. Então pode sair salgado, né, o negócio, né? A traição é como eu disse, deixou de ser crime, porém pode sair bem caro. Ô, Patriota. Uma união... Oi. Eu acho que foi o caso de Neymar, né? Eu acho que a companheira dele, eu acho que ganhou um dinheirinho. Eu acho que tinha um pacto aí pré-nupcial. E aí foi traída, mas pegou um dinheirinho, né, de Neymar. Bem lembrado. A Renata lembrou o caso de Neymar, onde a companheira, né, ele pulou a cerca e ela foi indenizada, né? Exatamente. Isso aí já era uma questão de pacto, né? Então, se tem no pacto, a indenização será cumprida o que tem no pacto. Se não tem, mas houve um vexame, haverá também indenização civil, no âmbito civil, com certeza. E a questão de Neymar é que ele era um famoso e a traição foi um vexame gigante, né? Planejamento, então, é a dica, planejamento matrimonial, para lá na frente não ter uma dor de cabeça, né, doutor? Sim, com certeza. O casamento é um contrato e tem que ser planejado, e tem que ter regras, e tem que pensar, se for descumprido, como vai executar. Então, planejar sempre. Perfeito, obrigado pelas informações, Patriota, doutora tem pergunta Marcela. de ouvinte, Patriota. Opa, boa. Olha, lá. a Marta está aqui dizendo o seguinte, ela ganhou uma casa, tá para ganhar uma casa da mãe. Ela é casada em regime parcial de bens e ela quer saber se separando o marido tem direito a essa casa. E aí, doutora? Como é? Eu não entendi a pergunta. Eu só peguei o final. A ouvinte perguntou o seguinte. Vou repetir. Por favor, a Marta, Renata. ela está dizendo que ela é casada em regime parcial de bens e ela está para ganhar uma casa da mãe dela. E ela quer saber se, caso venha se separar, se o marido tem direito a essa casa. Não tem direito. O regime de comunhão parcial de bens só é partilhado com o cônjuge o que for comprado, adquirido onerosamente na vigência da união. Então, se ela é casada com comunhão parcial de bens e vai ganhar uma doação ou uma herança da mãe, o cônjuge não terá direito. Mais alguma? Não, respondido. Tá aí. É muita dúvida, Muito né, bem, sobre então. isso, né? Por isso que eu acho que o de separação total tá ganhando força. E é como eu falei no início da entrevista, né? Todo mundo, no começo do relacionamento, claro, todo mundo quer viver junto pro resto da vida. Né? Tá todo mundo apaixonado e deseja uma caminhada juntos. Mas às vezes isso não acontece. Na hora da separação é uma dor de cabeça imensa. Principalmente porque às vezes tem um mais organizado financeiramente, o outro nem tanto. Aí faz uma reserva e na hora realmente tem que ser tudo pela metade, né? É verdade, essa questão do planejamento é muito importante, né? Agradecendo aqui a doutora Marcela Souto Maior, advogada especialista em direito de família digital, e que os casais possam conversar, né, doutora? Que isso deixe de ser um tabu, porque realmente o planejamento é essencial, né? Sim, com certeza. É aquela história. Se vai casar, você tem que confiar. E se confia, por que não planejar? Não pode ser um tabu. É bom esclarecer todos os pontos antes do casamento, para que no divórcio não vire um pesadelo. Perfeito. Renata, tá contigo. Obrigada, Patriota. Um cheiro para a doutora Marcela.